Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre a minha experiência com a Primobolan, que foi o esteroide injetável que eu estreiei usando, né? Eu já usei alguns, mas foi o primeiro injetável que eu utilizei. Antes disso eu utilizei oral apenas, que foi a oxandrolona. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando tudo, mostrando o que aconteceu comigo, de efeitos colaterais, ganhos de massa muscular, fotos comparando, enfim. Bom, como eu disse, eu utilizei a Primobolan injetável, mas também existe no mercado a versão oral desse anabolizante. A versão oral é um acetato de metenolona, porque a Primobolan ela é uma metenolona, é outro nome que chama, inclusive, às vezes, mas mais comum é primo mesmo. Então, esse acetato é quando ela tá na forma oral e enantato é quando tá na forma injetável. Eu usei o enantato de metenolona, só a injetável, tá? As principais diferenças, assim, uma droga injetável, normalmente ela vai ter um efeito melhor, porque ela vai ter uma biodisponibilidade melhor, então ela vai ser absorvida mais fácil e vai para onde ela tem que ir, fazer as ações dela mais facilmente. Já uma droga oral, que é o caso da oxandrolona também, do estanozolol, ela pode ser pior pro teu fígado, porque a gente ingere ali qualquer coisa via oral, vai passar pelo trato gastrointestinal e depois vai direto pro fígado, entra numa veia e vai pro fígado. E é o fígado que vai metabolizar ele, que faz uma limpa assim no nosso corpo. Então, o que sobrar dessa droga, após sair do fígado, vai ir pro teu músculo, enfim, para os lugares onde a gente deseja. Então, por isso que sempre tem que ter em mente que uma droga oral, ela acarreta mais risco, mais chance ali de trazer problemas hepáticos. Mas mesmo na forma injetável, a Primo é considerada um esteroide moderadamente anabólico. Ou seja, ela não é o esteroide que mais vai trazer ganhos musculares para ti. Independente se tu é homem ou mulher, não é essa característica desse esteroide. Tem outros que promovem bem mais. Um exemplo é a trembolona mesmo, né? A questão é a seguinte, a Primo, ela é muito utilizada principalmente quando a pessoa tá numa preparação e tá mais ali pro final da preparação. Por quê? Quer dizer que ela emagrece? Não, não é isso, mas ela tem uma característica de ajudar um pouco nessa fase de definição muscular. Então, ela promove anabolismo, tu vai ganhar músculo utilizando, mas não é a característica principal dela. E sim, se tu for um atleta, estiver em pré-contest, que é aqueles meses ali, semanas, enfim, 12, 16 semanas antes da competição, pode ser uma droga que tu vai utilizar. Até por isso que muitas vezes a Primo é utilizada junto com o estanozolol, porque essas duas drogas têm sinergia. Então, quando elas estão juntas, elas agem melhor. O estano, inclusive, ele também tem essa característica de ajudar no processo de definição. Só que o estano, ele é oral, né? E ele é bem pior pro fígado. Ele é muito hepatotóxico. Ou seja, ele pode causar uma toxicidade no fígado mais facilmente. Tanto que o que se recomenda é que não passe de 6 semanas do uso do estanozolol. Então, ele é só pro finalzinho ali da preparação mesmo, quando já tá indo competir, quando já tá perto do campeonato. Porque senão o risco é bem grande de ter algum problema hepático. A Primo já não tem essa questão, né? Principalmente na forma injetável, mas os dois juntos auxiliam ali para dar aquela secada, dar aquele aspecto mais denso, assim, no físico. Inclusive, eu senti bastante isso. Eu utilizei a Primo ali metade de junho, e meu campeonato foi dia 2 de setembro, isso do ano passado, né? Então eu utilizei uns 2 meses e meio antes do campeonato e senti bastante resultado estético com a Primo. Eu com a Ox era uma coisa, por mais que eu tenha tido resultado com a Ox, mas eu com a Primo foi outra completamente diferente, assim, melhorei muito. Fiquei com um aspecto muito competitivo mesmo, com bastante volume, a pele bem grudada assim no músculo, né? Aquele aspecto parece mais denso, né? Bastante veia assim também. Vou colocar aí umas fotos pra vocês de como eu fiquei. Então foi algo assim que pra mim fez bastante diferença. Ainda que eu já estivesse em um processo, né, de bastante mudança estética por conta da Ox também. Um ponto importante é que a Primo, ela é um dos esteroides anabolizantes mais caros. A Ox acho que metade do preço, assim, se for comparar. Realmente é mais caro, pode custar de R$500, 450, né? 420, 430 tu ainda encontra, dependendo da farmácia underground, né? Até uns R$800.
o coisinha de 10 ml, que tem 100 miligramas da droga. 100 miligramas não é nada, principalmente para homem. Então vai muito fácil essa droga e ali já foi uns 500, 600 reais teu. Então isso é uma coisa também que me incomodou, porque é realmente bem caro. Por exemplo, eu usei ali no início, no primeiro mês, 50 miligramas por semana, que é uma dose baixa para mulheres. Então pra mim não foi tão caro, né? Porque eu usei bem menos. Mas depois eu já aumentei para 2 vezes por semana, de 50, então daria 100 miligramas por semana. No caso de homens, essa dosagem já tem que ser bem maior, tipo o dobro, né? Porque homens já têm níveis de testosterona maior, então para ter um efeito mais significativo tem que ser uma droga maior e às vezes até mistura de drogas, né? Por isso que muitos homens ali, atletas, utilizam diferentes drogas, assim, em dosagens diferentes. É muito difícil tu ver um homem utilizando só uma Primo, por exemplo, ou só uma Trembolona. Normalmente eles combinam drogas, né? Mulher já é mais difícil fazer isso, porque a mulher tem nível de testosterona baixíssimo. Então qualquer elevação ali, qualquer dosagem que tu venha colocar no teu corpo, tu tem muito mais chance de virilizar, ou seja, de ter efeitos colaterais que a gente não quer ter. Por exemplo, crescimento de pelos, bigode, pelos assim em lugares que a gente não quer. Isso é uma coisa muito comum, é um efeito colateral muito comum em mulheres, né? Outra coisa, acne. Muitas mulheres têm muita acne quando estão utilizando ali drogas. E não interessa se for uma dose baixa, porque isso é muito individual. Até no meu vídeo de oxandrolona, várias pessoas comentaram: mas a oxandrolona é o mais leve, não causa isso que eu falei, né? Que eu tinha causado engrossamento na minha voz e queda de cabelo. Porque não pode ser, então tu usou muito. Não, eu não usei muito. Eu não respondi bem a essa droga, a oxandrolona. Pra mim, teve mais colateral. Tem gente que realmente acontece isso, mulher mesmo usando pouca dosagem, uma dosagem baixa no caso. E outras que zero, assim, não tem nenhum colateral. Então é muito individual, é muito de genética mesmo, sabe? Os colaterais que tu vai ter é uma roleta russa, não tem como saber se tu vai ter ou não e qual tu vai ter. É algo completamente aleatório. Claro que quanto maior a dose que tu usa, maior a tua chance de ter efeitos colaterais. E quanto maior o tempo que tu passa utilizando, mais a chance tu tem, né, de ter efeitos colaterais. Eu, com a Primobolan, não notei efeitos, tá? Colaterais. No caso, é uma característica dela, inclusive. Não é uma droga injetável conhecida por provocar muitos colaterais. Por isso que é muito utilizada entre as mulheres, além ali da Boldenona e do Masteron, que também são drogas meio parecidas com a Primo, né? O que aconteceu comigo foi o seguinte: eu já vinha utilizando a oxandrolona, então eu tive colaterais com a oxandrolona e depois eu passei pra Primo. Então, assim, não foi que a Primo que me causou aqueles colaterais de engrossamento de voz e queda de cabelo, porque eu já tinha isso com o uso da oxandrolona. Então, pra mim, realmente foi uma droga que meu corpo se adaptou bem e eu tive ali bons resultados pra conseguir competir de uma forma mais competitiva, né? Com um físico mais competitivo. Isso não significa que se tu for usar uma Primobolan, mesmo que em dose baixa, mesmo ali se tu for mulher e utilizar 50 miligramas por semana, não significa que tu tá isenta de colaterais. Não existe isso. Como eu disse, é uma roleta russa. E tu pode ter tantos esses colaterais externos que eu comentei, né? Que é engrossamento de voz, acne, queda de cabelo, crescimento de pelos, crescimento de clitóris, hipertrofia de clitóris, quantos também internos, né? Alterações ali nos teus exames, aumento do LDL, colesterol ruim, né? Diminuição do colesterol HDL, que é o melhor. Então, pra mim, acabou sendo bem benéfico pra essa questão da preparação. Mas é como eu falo pra vocês, não existe almoço grátis. Um shape que tu conquista com os anabolizantes, ele é emprestado pra ti, né? Tu não tem nenhuma garantia que ele vai permanecer depois, até porque é impossível. Se ele fosse permanecer depois, se fosse possível manter um shape como aquele que eu competi, ou como os outros atletas, né, mas competem ali frequentemente, tanto homem quanto mulher, se elas pararem de usar, elas vão perder. Se não fosse necessário utilizar, elas nunca teriam usado. Então, todo mundo que vai competir, até em campeonato amador,
e obviamente sempre nos profissionais, vai utilizar. E normalmente não é só uma droga, então não é porque a fulana postou que virou atleta profissional de biquíni ou wellness, sei lá, só com oxandrolona, 5 miligramas por semana, que é verdade. Muitas vezes isso é mentira. E quem conviveu nesse meio, né, conhece pessoas do fisiculturismo, enfim, que conversam bastante sobre isso pessoalmente, né, na vida real, sabem que as pessoas, mulheres e homens, utilizam muito mais do que falam, não é aquilo que é postado no Instagram. Então, até no meu vídeo ali, né, da oxandrolona, teve uns comentários de tipo, porque eu conheço a fulana que competiu tal e tal jeito que era natural. Não, sabe? Não. Provavelmente isso é mentira. A pessoa pode jurar de pé junto que é natural, ou pode jurar de pé junto que só usa uma ox ali 2, 3 vezes por semana, dosezinha baixa, que tu pode sim ter certeza que se ela tem muito volume muscular e muita definição muscular, ela usa sim alguma coisa. Não tem como tu ter um grande volume muscular, tu ser volumoso, ter bastante músculo ou volumosa, enfim, e ser bem seco ao mesmo tempo. Isso não é compatível com a nossa fisiologia, né? Então, principalmente nós mulheres, não tem como mesmo. Então, sempre se desconfiem, né, dessas questões e saibam que não existe almoço grátis, então sempre vai ter algum colateral. No meu caso, os esteroides trouxeram colaterais irreversíveis, que é o engrossamento de voz. Queda de cabelo não tenho mais, né? Depois que cessei o uso, não tive mais esse problema. Mas o engrossamento de voz é pra sempre. E fora as questões psicológicas, né? Que daí qualquer anabolizante pode fazer isso. Que é te causar uma dependência, né, do anabolizante e uma distorção de imagem. Então tu fica muito dependente daquilo pra se achar bonito, pra ser feliz, pra ter uma boa autoestima. E isso aí vai te exigir muita terapia e muito autoconhecimento, né, e paciência para conseguir superar isso depois que tu cessar o uso. Então sempre pensem muito bem nisso. Para mim, hoje em dia, não faz mais sentido nenhum utilizar nenhum anabolizante. Para mim, colocando na balança não compensa. Utilizei ali só por causa do campeonato e não voltaria a utilizar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor. Quem tiver qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários e aproveita para me acompanhar também lá no meu Instagram, @PietraNutrição.